Até segunda-feira, 18 de maio, Israel tem mais de 16 mil casos confirmados de coronavírus e quase 300 pessoas morreram pela doença. O governo considera os números controlados e, por isso, permitiu a reabertura gradual do país. Se você conhece alguém que vive em Israel, já deve ter visto nas suas redes sociais que lá eles já encontram amigos e podem ir à praia e estão fazendo piqueniques nos parques que foram abertos recentemente. Como está a situação por lá? As fronteiras já abriram? Como fica o turismo? Vai dar para viajar para Israel no verão? Esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Anita Efraim, jornalista, e falo diretamente do Chile, onde a gente inclusive está em lockdown, não pode sair de casa. Situação bem diferente do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu sou Amanda Hatira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. Também vamos conversar um pouco sobre como é ser guia turístico em Israel, já que o nosso convidado é um especialista. Recebemos hoje o André Weinberg, historiador e guia turístico em Israel, dono da agência Adamá Israel. Bem-vindo, André, e muito obrigada por aceitar conversar com a gente hoje. Obrigado, Amanda. Obrigado, Anita. Obrigado a todos vocês do IRB pelo convite. Uma honra estar aqui novamente, né, cooperando com o IRB, agora através do podcast. Legal. E, André, bom, vamos começar aí com um assunto que a gente já mencionou aqui na nossa abertura. Como que foi o lockdown em Israel? Em que situações vocês podiam sair de casa? Em relação ao lockdown em Israel, a gente tinha a possibilidade de circular 100 metros das nossas casas. Isso significa levar o lixo, né, até os quartos de lixo que estão, obviamente, embaixo dos edifícios. Aquelas pessoas que têm cachorro podiam tirar os seus cachorros para passear e sair de casa para, né, compras em supermercados, farmácia e, obviamente, se alguém precisava de algum serviço médico. E precisava de autorização, André? Não precisava de autorização, somente tem aquelas pessoas que elas trabalham em o que foi chamado de serviços vitais, e essas pessoas tinham uma autorização caso houve alguns momentos que houve um controle maior nas estradas entre as cidades, em alguns focos também. Houve cidades em Israel menores que tiveram focos maiores de casos de pessoas infectadas. Então, esses lugares foram mais controlados ainda dos moradores. Uhum. E como que está o processo de reabertura? Está tudo aberto? O que ainda não está? E você tem 2 filhos, né? Eles já voltaram para a escola, por exemplo? Qual que é o nível de controle por parte do governo nesse processo de reabertura? Okay. Praticamente em toda a época da quarentena, as crianças estudaram via internet, né? Recebiam também missões, né? Tarefas que eram enviadas pelos educadores, e teve épocas, a gente teve um feriado no meio, que foi o feriado de Pesach, né, que foi no meio, então nessa época não teve, mas teve, e agora eles primeiro foram abertas as classes do primeiro ao terceiro ano, é assim que se fala hoje em dia, estou falando, né, do ensino básico, né? Fundamental. Então eu tenho um filho que está no primeiro ano, que tem 7 anos, ele voltou há 2 semanas. O que foi feito entre o primeiro, o segundo e o terceiro ano, que eles fizeram, eles dividiram as classes em 2 grupos, né, para que as crianças ficassem sentadas com espaço entre elas, e utilizaram os educadores das classes mais velhas que não foram para a escola para justamente darem aula para metade da classe. Então, isso foi muito, para os pais, isso foi muito bom, por um lado, porque, de repente, os filhos eram cuidados por um educador, uma educadora, né, que cuidava só de 15 alunos no lugar de 30 alunos, então isso foi algo muito bom. No recreio, era talvez o grande desafio, eles tinham uma área pré-determinada que eles podiam brincar, sempre com máscara, e todos os dias chegar na escola com uma autorização dos pais, que eles não tiveram febre, não estão com febre antes de sair de casa. Hoje, né, na verdade, domingo,
o meu filho mais velho do 4º ano aí sim voltou para a escola, e aí sim também as classes menores se juntaram já todos. Claro que tem as limitações de espaço dentro do que se pode fazer, o recreio tem as suas limitações. Todas as crianças chegam na escola com essa autorização que os pais enviam. Então, isso em relação à educação. A educação superior ainda não voltou, né? Só as escolas, sim, e também os jardins de infância. Isso tudo já voltou. Se mantém, como eu falei, certas regras ligadas à distância, ao controle de febre, né? Tudo isso é mantido. O uso de máscaras, também pelos educadores, aliás. Higiene, né? Principalmente nas áreas comuns das escolas. E é isso que você queria saber também sobre restaurante, bar, essas coisas voltaram? Então, o que voltou foi toda a parte de negócios de lojas, shopping centers estão abertos, e para lugares que servem comida só takeaway, né? Você pode chegar e comprar e levar, né? Isso pode. Não pode sentar, não tem lugares que você pode pegar e sentar, né, e comer. Isso não está permitido ainda. Não está permitido a reunião né, em certos lugares Agora eu acho que a gente está falando de 40 pessoas. Em lugares abertos talvez possa um pouco mais. É que as regras elas vão mudando cada semana quanto vai caindo. Essa semana, se eu não me engano, em lugares abertos podem se reunir, por exemplo, um casamento até 50 pessoas, né? Só que ninguém quer ficar fora porque essa semana está fazendo por volta de 42, 43 graus, ok? Na sombra, uma onda de calor forte também. Então, isso juntou, mas é isso. Em relação aos restaurantes, estão fechados, então, né? Só aqueles que têm takeaway estão funcionando. É isso. Acho que a gente não esqueceu nenhuma área que está aberta. O esporte, prática de esporte é permitida, mesmo as academias estão abertas. Não tem o campeonato de futebol de Israel não voltou ainda. Eles dizem que agora em junho tem data para voltar. Os jogadores voltaram a treinar. Isso é uma informação importante. Então isso sim já está acontecendo também, mas ainda o campeonato não retornou. E com a paralisação do turismo, né, óbvio, com essa situação toda da pandemia, como que você tem feito para trabalhar, né? O que foi... e conta pra gente o que foi o projeto Quarentour que você fez nas suas redes sociais. Na verdade, eu não estou trabalhando em termos, como se diz, em termos salariais, eu não estou trabalhando nesse momento. Eu estou recebendo o salário de desemprego do governo, que é um salário de desemprego que eu receberia por qualquer outro, não é por questões ligadas ao Covid, né? Se eu tivesse desempregado por outros motivos, eu também receberia ele. Houve, sim, também um pacote que o governo fez para... você falou no começo, Amanda, que a Damar não é uma agência de turismo, é uma plataforma de conteúdo para o turismo, só para esclarecer, eu sei, gera um pouco de... Não, tudo isso é só porque gera um pouco de confusão, mas ela é vista, assim, como uma servidora, né? Ela presta serviço realmente para a área do turismo, e por isso eu também recebi aí mais uma ajuda, né, de custos e tudo mais. Então, nesse sentido, ainda existem grupos de guias turísticos que ainda não receberam nada, e a gente está lutando para que todos possam receber uma ajuda. Então, em relação assim, eu profissionalmente eu não estou trabalhando, né, com salário. O que eu estou fazendo dando alguns cursos em português e em espanhol via internet, né? Eu faço algumas entradas pelo Zoom sobre a história de Israel, sobre a história do Holocausto, também dilemas, né, sobre as atualidades em Israel e sobre cultura israelense. Eu estou fazendo isso. E a proposta do Quarentour no começo, a verdade, foi uma coisa que veio um pouco mais do coração do que da cabeça, né? Em termos de conteúdo, a gente usou a cabeça, é claro, mas foi uma forma de unir toda a família produziu juntos,
Eu vou até editar, a gente quer editar um pouco o back-off do Quarentur, legal, porque as crianças participaram, todo mundo levantou câmera para cá, caiu para lá. E, então, a ideia do Quarentur foi isso, foi um pouco falar de assuntos mais gerais de Israel, porque eu não me identifico com o tour virtual, né? Eu acho que a tecnologia pode muito ajudar o turismo, mas eu acho que um tour tem que acontecer no lugar mesmo onde ele tem que acontecer. Eu acho que essa relação também do guia, né, com os turistas é algo fora do comum, acho que é um valor agregado muito grande, para os dois lados, aliás, não só para os turistas, para o guia também. Mas eu busquei fazer no Quarentur falar de assuntos mais gerais, da história de Israel, da Bíblia, da língua hebraica, e até falei também da minha cidade de Modi'in, que é menos visitada, né? É um lugar, mas é menos visitado, e contei um pouco sobre isso. Então foi mais um projeto que foi uma ideia mais de botar todo mundo para criar juntos, e foi bom. A gente deixou ele um pouquinho de lado porque a gente teve outras prioridades, mas eu continuo tentando produzir algumas coisas. Confesso que também é difícil para alguém que trabalha nessa relação com as pessoas no dia a dia do trabalho, né, da educação, fazer isso via gravar e passar uma informação gravada, às vezes gera um pouco de insegurança, mas é só isso. Então, o Quarentur foi mais para alegrar a gente, e eu fiquei feliz que muita gente gostou. Então, quem sabe impulsiona no futuro. Quem quiser pode procurar no Facebook, né, do André e também do Adamar Israel. André, o turismo é um fator muito importante, né, no PIB israelense. Como que tem sido o impacto do coronavírus nessa área, na sua área, que é o turismo? E tem algum lado bom disso tudo? Tem aquela coisa mas por outro lado ou não? Tá muito ruim e é isso. Assim, primeira coisa, essa questão do PIB é uma coisa relativa, é claro que depende de quem olha, quem fala e como é. É claro que o turismo, ele tem, né, uma porcentagem até pequena do PIB israelense, mas ela não é uma porcentagem que deve ser jogada, né? Até porque também eu acho que o PIB ele esquece um pouco, às vezes, né, de pegar os círculos maiores. O turismo não está trabalhando e tem vários e vários outros círculos que são atingidos por isso, né? Então, por exemplo, a gente falou dos restaurantes. Eu não tenho esses números em termos estatísticos assim na minha mão, mas eu vi um dos grandes donos de restaurante de Tel Aviv falando que 35% dos clientes são turistas, não são israelenses. E, então, assim, a gente sabe que parou, né? O turismo está parado mesmo. Agora também está começando e foi liberado o turismo interno em Israel, mas ainda muita gente também não é um momento de gastar dinheiro mesmo. As pessoas estão se controlando porque a crise econômica também, obviamente, atingiu muitas famílias, né? Muita gente teve que deixar. A gente está falando de mais de 1 milhão de desempregados em Israel, que é um salto enorme, né, no número de desempregados do desemprego em Israel. Então, o turismo ele acabou realmente sendo muito atingido, né? Muito atingido, quer dizer, totalmente atingido. E se tem coisas boas sobre isso, eu tenho dificuldade de ver coisas boas. É claro que a gente tem que agora a gente não tem controle. Eu estou falando assim, a Covid veio, né? A pandemia aconteceu. Então, a gente não tem controle que isso aconteceu. Agora, teve o controle como cidadão de Israel, com as ordens, né, que a gente recebeu, os direcionamentos do governo, para a gente combater isso. Não tem, né, é isso que eu estou falando. Agora, a questão é lutar ou se preparar para que, quando o turismo volte, a gente esteja numa situação melhor. Isso sim, uma estrutura melhor. Então, eu acho que não tem como dizer que tem algo que vai sair positivo por causa né, da pandemia, mas a gente tem que fazer agora o melhor para que, quando volte da melhor maneira possível e melhor do que estava antes. Então, isso eu acho que, se posso encontrar alguma coisa boa de tudo isso, é essa questão. Porque realmente são milhares de pessoas que ficaram desempregadas, pessoas com famílias, pessoas que tem que manter sua
casas, e então isso não tem nada bom, né? Eu acho que se a gente olhar mesmo também turistas que sonharam em chegar aqui, né? A gente está falando de um lugar que as pessoas sonham em estar, né? Sonham até, por exemplo, em termos religiosos, né? Se a gente pensar, é a Páscoa esse ano, a Páscoa ela não foi comemorada, né? Para nenhuma religião, né? Nem a Páscoa Não, católica, nem a Páscoa judaica. E nem o Ramadã agora. É. E nem o Ramadã está sendo, né, comemorado como ele sempre foi comemorado. Então, é isso, é justamente isso. E que, aliás, isso é interessante também porque todo mundo respeitou. Isso é muito legal também. A gente sabe que em Jerusalém, tanto eu vi, né, imagens, inclusive participei de encontros com líderes religiosos católicos, cristãos católicos, sobre a Páscoa em Jerusalém. E ela aconteceu, mas ela aconteceu de uma maneira muito limitada. O sepulcro, que é o lugar principal da Páscoa, né, no mundo, não teve nenhuma cerimônia grande, teve uma pequena cerimônia que foi filmada e espalhada, mas somente com 2, 3 líderes, não mais que isso. E no Ramadã, né, toda a região, né, o Domo da Rocha, a Mesquita de El-Aqsa estão vazios, né? Eles não tem rezas com milhares de pessoas como tem todos os anos. As ruas de Jerusalém, que sempre estão lotadas no Ramadã, né? Então, tudo isso parou. E como vocês falaram também, é claro, o Pessah, a mesma coisa. A gente comemorou esse ano o Pessah, né, no núcleo familiar, nós 4, né? Todos nós, né, comemoramos, e todas as famílias. Né? Teve a história do Zoom, né? Colocaram o Zoom para... É isso. Mas voltando aqui, né, sobre a situação do turismo, você comentou como foi impactado, né, ainda mais com a questão da alta temporada em Israel, né, ao contrário do Brasil, aí é verão. Eu queria que você comentasse algumas coisas. Primeiro, como está a situação das fronteiras, se elas se abriram, como está a situação, e quais suas expectativas para os próximos 3 meses, né? Junho, julho, agosto. E, bom, aqui no Brasil, né, você comentou sobre algumas estratégias aí, com lockdown, enfim, agora com esse retorno progressivo aí da vida em Israel. E a gente aqui, ao contrário, a gente percebe um governo que praticamente não tem nenhuma, né, estratégia, né, em relação a como enfrentar e combater o coronavírus. Então, a gente está numa situação bastante crítica, né? Muitos especialistas estão dizendo aqui que o país ainda nem chegou no pico da pandemia. Você acha que tem chance de brasileiros demorarem mais para poder voltar a entrar em relação aos europeus, por exemplo? Bom, primeiro só falar sobre a questão de alta temporada. Israel hoje em dia já não tem nem mais alta e baixa temporada. O ano todo, faz 2 anos que o ano todo é alta temporada. Não sabia disso. A gente bateu recordes, né? A gente chegou a quase 4 milhões de turistas, que se a gente compara com outros centros do mundo, não é tanto, tá? Não é tanto. Mas é mais que 50% do que já tem em Israel, né? Exato. Não, vamos dizer, um pouquinho menos de 50% da população. Né? A população hoje em dia, agora em Yom Ha'atzmaut, falou de 9 milhões de habitantes em Israel, então a gente fala um pouco menos. Mas é isso, proporcionalmente, como a Anitta, acho que você bem lembrado, a gente está falando de uma população muito turistas. Agora, a gente ainda não é França, não é Espanha, né? Os grandes centros dos Estados Unidos, os grandes centros turísticos, mas claro, está em crescimento. Infraestruturas que estão sendo desenvolvidas, estavam sendo desenvolvidas, agora um pouco congelaram. Então, assim, eu posso dizer para vocês, e não sou só eu, a grande maioria dos guias em português, e também eu também guio em espanhol, tinham suas agendas fechadas para todo ano, né? Estavam marcados com turistas e visitas durante todo o ano. Quer dizer, o que eu ainda tenho, só aí já passando para a tua segunda pergunta, eu ainda tenho turistas que falam, André, brasileiros, né? Setembro, outubro, você acha que vai dar, não vai dar? Então, assim, nesse momento, as fronteiras de Israel, as fronteiras de Israel terrestres estão fechadas, mesmo as fronteiras de paz, né? As de guerra estavam fechadas, né? Mas as fronteiras de paz de Israel estão fechadas, né? Tanto com a Jordânia como
com o Egito. O aeroporto, ele não está fechado hermeticamente, ele não está fechado. Existem voos que chegam de alguns destinos, né? Por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, até Turquia, tem voos que chegam da Turquia, menos do que chegavam antes, mas chegam. Londres, se eu não me engano, também ainda tem voo que chega de Londres. E agora, quem vem nesses voos são israelenses principalmente, né? Que estão voltando para cá, né? Que estavam fora por algum motivo e estão voltando para cá. Turistas não vêm e o motivo é muito simples. Os lugares turísticos estão fechados, né? Agora começou a abrir os parques nacionais, os parques ecológicos. Nesse momento, pelo que eu sei, as igrejas, por exemplo, um cristão, ele não vai chegar aqui e não ir visitar igrejas. Quer dizer, ele vem para cá para isso, para conhecer os lugares santos onde estão construídas as igrejas, ele não vai. Mas também tem um outro fator. Toda aquela pessoa que chega, independente que ela entra no aeroporto em Israel, ela tem que entrar 14 dias de quarentena até ver se tem ou não o vírus, né? Essa é a regra. Então, vocês pensam que um turista vai chegar aqui, vai ficar 14 dias no hotel, esperando para começar depois. Isso não, a não ser que o cara queira demais fazer isso. E tem limitações também. Os turistas estrangeiros têm outras limitações e pedem para simplesmente impedem para os turistas estrangeiros nesse momento não chegarem a Israel. Essa é a verdade, tem que ser bem claro isso. Agora, claro que Israel está nesse processo progressivo de abertura, então se fala, né, já mais para julho e agosto já portas abertas para o turismo também. Em relação então a volta do turismo, da onde e o Brasil nesse caso. Eu que tenho trabalho principalmente com o Brasil, não acredito que eu volte a trabalhar com brasileiros antes de outubro, né, de 2020, e também acredito somente que no início de 2021 vai começar a haver um equilíbrio, uma volta do turismo do Brasil. Eu acho que tem duas questões. A primeira questão é a questão realmente mesmo da pandemia no Brasil e o grande desafio que o Brasil está passando nesse momento no combate da pandemia e, obviamente, a crise política. E eu sou leigo para entrar também não vim falar sobre isso, mas eu sei que junto com o combate à pandemia a gente tem aí uma briga política e que está deixando em segunda mão a vida das pessoas. E tem a crise econômica também, né? O Brasil já está em crise econômica e vai, infelizmente, como o mundo, né? Isso o Brasil vai estar, junto com o mundo, vai estar vendo essa crise econômica. Isso vai ter um impacto muito grande, claro, também no turismo, né? No que podemos chamar de supérfluo, né? As pessoas. Então, eu acredito que o turismo do Brasil ele ainda vai demorar para o final do ano para voltar, e em 2021 eu acho que aí sim as coisas vão começar a se equilibrar. Eu queria saber um pouco, André, sobre a sua profissão. Por que você decidiu ser guia turístico? Qual que é o processo para você se tornar um guia turístico em Israel? E, enfim, hoje, se alguém quiser virar guia turístico, quais as perspectivas para esse pós-coronavírus? Claro, você poderia ficar horas falando sobre isso, né? Mas resumidamente, então, por que você se tornou guia turístico, né? Você é historiador, quais os processos para isso e o futuro de ser um guia turístico? Eu vim morar em Israel, eu tinha de 19 para 20 anos, né? Eu cheguei aqui já com 20 anos. E na verdade, quando eu vim para cá, eu já sabia que eu queria ser guia turístico. Era para mim, eu já tinha, né, essa ideia na minha cabeça, porque quando eu conheci Israel, que aliás foi a minha primeira viagem internacional, aos 18 anos, pela primeira vez eu subi num avião na minha vida e cruzei o mundo, cheguei em Israel e vivi aqui durante um ano, né? E nesse ano eu conheci o país, viajei pelo país. E, na verdade, eu tive excelentes guias, né? Morei derech, professores de caminho, como a gente diz em hebraico.
E eu acho que isso já fez. Primeiro, eu sempre gostei de história. Minha mãe, e eu acho que ela, nisso, em várias coisas ela tem razão, mas nisso com certeza que eu sei me localizar muito bem nos lugares, sei onde eu estou e sei como me locomover. Então, juntando as duas coisas, combinava muito ser guia turístico, né? Também gostar de história e também saber me localizar, ler mapas, tudo isso. E quando eu vim, ainda tive essa sorte de ter excelentes guias. Você não foi nos tempos de Waze para Israel, né, André? Não. Eu não sei se vocês já ouviram eu falando isso, mas eu brinco, né? Porque sempre que alguém chega em Israel, tem alguém que vem te contar que quando ele chegou aqui, era muito mais difícil, era, né? Claro, a gente conhece as histórias dos pioneiros sionistas que vieram para cá e secaram os pântanos e trabalharam a terra dura e não conheciam a agricultura. Então eu brinco e falo que eu vim para cá, ainda não tinha internet, não tinha só começando, era o início de tudo isso. Um Halutz do turismo, né? Exatamente, um pioneiro, né? Um pioneiro, a gente fala como né, chegava nos lugares sem o Waze, né? Como eu me comunicava com outros sem celular. A gente fazia isso, mas foi rápido, passou rápido e rápido já chegou toda essa tecnologia. Mas, de qualquer maneira, a questão do virar guia turístico teve muito ligado com essa minha paixão, realmente, que eu acho que os educadores que me guiaram me colocaram isso dentro de mim, né? Inculcaram isso dentro de mim. Então, quando eu vim para Israel, eu já sabia que eu queria estudar história e queria fazer o curso. E aí vem a tua pergunta. Para você ser guia turístico em Israel, existe um curso. Nesse curso era só do Ministério do Turismo. Eles faziam um curso e aí você estudava. No meu caso, eu estudei durante um ano. O curso era de 2 anos, mas como eu fiz isso dentro da universidade, diminuiu um pouco o curso. E no final tem uma prova, né, de guia para você mostrar que você sabe. E você recebe um certificado, né, que você é guia turístico e pode guiar, e todo ano você tem que renovar ele, que significa pagar uma taxa, claro, e também fazer uma reciclagem, né, fazer um estudo de reciclagem, que normalmente é ser guiado em um passeio ou uma palestra, participar de um curso. E assim que esse é o curso. Hoje em dia esse curso está em diferentes lugares, você já pode fazer em diferentes lugares, a prova final ainda é do Ministério do Turismo, então os guias em Israel têm uma formação, podemos dizer, boa, né? Ela realmente tem uma formação boa, e nós temos realmente excelentes profissionais em todos os sentidos, não só no sentido de conteúdo e didática, mas também no sentido de prestar serviços. Então, eu acho que um guia, vou vender o peixe, faz diferença em muitos lugares de Israel, vale muito a pena. Eu também acho, André, concordo totalmente com você. Eu sou um cara que também sou a favor ao turismo independente. Eu acho que o turismo independente também é uma forma legal e ele também, as pessoas devem guardar um espaço para isso também, mas eu acho que um guia em certos lugares e em certos tipos de turismo, ele faz uma diferença enorme. Um dos exemplos que eu quero dar aqui é a cidade antiga de Jerusalém. Eu acho que um guia ele pode realmente aportar muito, né, trazer muito para quem está conhecendo o lugar. Então eu estava falando que então para você ser guia é isso, você é um constante estudo e é isso. Agora, como eu vejo o futuro, né, dos guias, assim, ser guia turístico, realmente eu tenho muito pouco para reclamar de ser guia turístico. Claro que tem obstáculos, tem dificuldades, por exemplo, a distância da família, né? Uma das coisas que eu ganhei por enquanto, você perguntou de coisas boas no turismo, né? Se o turismo ganha alguma coisa boa com toda essa história, né, da quarentena. Eu ganhei pai nesses dias, né? Uma coisa que eu tenho muito pouco no dia a dia, de estar com os meus filhos, buscar na escola, eles não foram para a escola, mas estudar com eles, sentar e jogar jogos com eles. Eu tenho alguns momentos, quando eu faço o máximo para isso acontecer. Mas aqui eu tive sequência, né? Então, teve coisas muito boas que aconteceram nesse sentido. Mas eu acho que essa é uma das dificuldades para quem é um guia, porque você viaja bastante, você está sempre, né,
em muita movimentação. Eu também guio fora de Israel, guio na Europa judaica, né, principalmente na Polônia, mas em alguns outros lugares da Europa. E então tem muitas viagens. E além disso, eu acho assim, a questão do turismo é isso. O turismo ele tem uma sensibilidade que em Israel principalmente não, a gente nunca esperou que por causa do Covid a gente teria problema com o turismo, mas acho que vocês conhecem a questão de segurança. Israel no dia a dia é um país muito seguro, mas a gente sabe que de tempos em tempos acontece um conflito, acontece algum problema, e é claro que o turismo é muito atingido nesse sentido. Então, eu me formei na universidade e como guia turístico em 99 e comecei a trabalhar e no ano 2000 começou a segunda intifada, que foi, né, uma crise muito grande no turismo. Quer dizer, eu comecei a trabalhar já não tinha trabalho, né? Eu trabalhei muito pouco e já veio a crise. Não, a minha sorte é que eu também tenho formação como educador e fui trabalhar na área de educação e acabei ficando 4, 5 anos dirigindo programas educacionais para jovens, né, que vêm da América Latina. Então, mas o turismo tem essa dificuldade. Agora, por outro lado, é isso. Para quem gosta de uma quebra de rotina no seu trabalho sempre, gosta de história, gosta de viajar, encontrar pessoas diferentes, estar aberto para aprender com essas pessoas, né? Acho que isso também é muito importante. Eu acho que, assim, eu só tenho que falar, eu comecei com as coisas ruins do turismo, mas eu acho que, para mim, o peso do bom é muito maior. Em bons restaurantes, muitas vezes, o turismo é isso, só que aí você tem que se cuidar, né? Tem que correr que nem você, Anitta. Uma época eu fazia isso, mas infelizmente as minhas costas me traíram. Mas eu vou voltar, vou aproveitar essa época para voltar. E eu preciso dizer que faz pelo menos para mim fez toda a diferença quando eu fui com o Taglit ou quando eu fui para Israel com o IB, ter um guia historiador, porque a paixão com que a pessoa trata, né, a história do país, né, o comprometimento que a pessoa tem com a história, eu acho que faz toda a diferença em como a pessoa que está visitando o lugar passa a olhar Israel, no caso. Aliás, você me guiou, né, André, durante a viagem do IB, foi maravilhoso. Queria que você contasse um pouco para a gente. Primeiro, se você tem mais grupos de judeus ou de evangélicos, a gente comentou aí no episódio que a gente fez com o pastor Henrique Vieira, que cresceu bastante, né, o turismo de evangélicos nos últimos anos para Israel. E quais que são as diferenças entre as rotas que você faz com esses grupos, né? Qual a relevância dos evangélicos para o turismo também? Bom, eu vou começar contando que hoje em dia, o meu principal trabalho na área do turismo é um trabalho exclusivo, né? Exclusivo não só na questão da parte que eu trabalho mais com particulares, grupos que não são grupos grandes, são grupos, às vezes até um casal ou uma família. Então, e grupos que eu já vou explicar com temas bem especificados. E eu também faço trabalho exclusivo, eu estava falando, na área do conteúdo, né? Eu busco trazer novos conteúdos culturais e também um encontro autêntico com né, a sociedade israelense nas suas diferentes faces, na sua diversidade. Isso vale para conhecer lugares e também, claro, a gastronomia, a música e a arte. Então, esse é minha principal área de trabalho. Mas eu, claro que cresci no turismo, trabalhando com diferentes públicos. Também trabalho hoje em dia muito com grupos que vêm para cá para intercâmbios, vamos chamar isso de intercâmbios profissionais. Então, por exemplo, educadores, né, de escolas do Brasil, para fazer intercâmbio com a área de educação em Israel. Reitores de universidades brasileiras que vêm para cá fazer intercâmbio com universidades israelenses, área de alta tecnologia. Eu faço bastante também esses intercâmbios, eu organizo e ajudo também nos contatos e nas relações, e claro, também trago o conteúdo histórico, né, nos lugares que são necessários. Tem também como o IB, né, que são esses trabalhos, e a Anitta, que fez também o programa da CIP, o Shidruk,
que são programas aí para, né, um público que tem a parte da comunidade judaica, a parte não da comunidade judaica, mas com interesse de conhecer Israel de uma maneira mais crítica, Israel uma maneira mais, outra vez, como eu falei antes, a diversidade, acho que talvez, e a complexidade, eu sempre digo que complexidade comigo, né, no meu trabalho andam sempre juntos. Mas eu tenho também, porque na minha história cresci também guiando grupos religiosos ou com pessoas que vêm para cá com um propósito religioso ou educacional, ideológico. Eu sempre trabalhei com esses grupos. Até hoje tem grupos evangélicos que eu ainda realizo, que eu trabalho com eles. Grupos católicos, eu trabalho principalmente com católicos que vêm de Portugal, inclusive com relações pessoais com padres católicos de Portugal. Tenho um respeito muito grande e sem dúvida nenhuma, não só um respeito, mas também, obviamente, uma conduta de me ver como alguém que possibilite, né, que cristãos, sendo eles evangélicos, protestantes, sendo eles católicos, possam ter realmente essa experiência religiosa tão importante para eles. Claro, eu sou, mais uma vez, eu sou um instrumento somente de conexão deles com o lugar, com o contexto histórico. Eles têm os líderes religiosos que acompanham eles, e sem dúvida nenhuma o turismo religioso eu não tenho aqui números para colocar, mas ele é sem dúvida o principal grupo do turismo em Israel. Claro que cresceu muito o turismo cultural, muita gente tem interesse de conhecer Israel. E eu sempre digo, isso também, mesmo em judeus e mesmo em cristãos, nós temos muitas pessoas que talvez não tenham uma vida religiosa, mas quando estão em Israel, obviamente elas têm nas suas raízes, né, seus pais, seus avós, seus antepassados que têm uma relação religiosa. Então isso é muito interessante. Aliás, eu como judeu, né, que sempre cresci no movimento liberal e sempre tive contato com o judaísmo, mas a religião nunca foi um elemento, né, assim, foi um elemento que existia, mas não tão forte na minha casa. E eu vejo, acho que eu percebo isso muito em vários cristãos que têm a mesma relação com o cristianismo, quer dizer, não é uma relação, né, com o cristianismo, e eles se emocionam muito nos lugares religiosos, né? Quer dizer, tem uma coisa que vai além, né? É uma relação familiar, é uma relação com a sua história pessoal. Muito bonito, aliás, eu me emociono bastante com isso também. Mas é isso, o turismo religioso é algo que ele acontece, né? Ele realmente, a gente está na terra, né? A terra da Bíblia para os cristãos em todos, né, os sentidos. Então é isso. E os judeus também, né? Os judeus têm, acho que Amanda, você falou, você fez Taglit, né? Que é um programa, né, que tem uma proposta judaico-sionista, e nós temos também, eu trabalho muito com famílias, adoro guiar crianças, isso não qualquer guia eu acho que gosta, mas eu gosto muito, e fazer trabalho principalmente entre gerações, e isso com famílias judias é muito legal também, cristãos também, mas famílias judias isso é algo que sempre eu tenho uma curto de fazer. André, para a gente finalizar, eu sei que vai ser muito difícil para você responder essa pergunta, mas queria saber de algum lugar de Israel que você goste muito de levar as pessoas, que seja menos conhecido, né? Não é o Mar Morto que todo mundo quer conhecer, ou Eilat, que as pessoas sabem também, que é onde tem a parte mais praia de Israel, além de Tel Aviv e Jerusalém, as partes mais conhecidas, um lugar que para você é muito especial e você adora levar as pessoas e que muitas vezes está fora do roteiro. Tá, então, assim, eu acho que eu não quero ser injusto, né, com nenhum lugar, mas eu quero falar, eu quero falar uma coisa que eu acho que sim é importante. Eu acho que conhecer Tel Aviv, eu quero falar de realmente a essência de Tel Aviv, a vida em Tel Aviv, é algo que a maioria dos turistas não fazem, né? Não tem tempo e não tem oportunidade de conhecer as vidas de Tel Aviv, não só passar na cidade rapidamente e falar, Israel é uma cidade, entre aspas, grande, porque Tel Aviv tem um pouquinho mais de 400 mil habitantes, mas
toda a movimentação em Tel Aviv, então eu acho que vale a pena. Mas eu, pessoalmente, aqui eu quero falar que eu levo não muitos turistas, porque eles não têm muito tempo para isso, mas eu, pessoalmente, com a minha família e com parte dos turistas, eu acho que o deserto do Negev é algo único, né? Tem diferentes trilhas, diferentes também paisagens, até acampar no deserto, eu acho que é uma experiência única, e principalmente, obviamente, para brasileiros, portugueses, que eu trabalho bastante, outros latinos, que não tem um deserto, é um deserto, e quem se encontra com o deserto pela primeira vez, e eu acho, até hoje me impacta muito, né? Me impacta muito. É muito difícil escolher um lugar em Israel, porque realmente eu tenho uma paixão por muitos lugares, mas eu acho assim, o deserto é menos conhecido, né? É verdade, as pessoas vão para o Mar Morto, que está perto do deserto da Judéia, quer dizer, parte dele está no deserto da Judéia, então vem o deserto, mas é experiência dentro do deserto mesmo, né? Conhecer os vales do deserto, a vida no deserto, né? Conhecer de forma autêntica os beduínos, conhecer de forma autêntica cidades em desenvolvimento que existem no deserto, os animais do deserto, as plantas do deserto e as paisagens do deserto, eu acho que é único, né? É uma coisa única. André, Legal. muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Eu sou muito parcial. Eu para falar do André, assim, eu sirvo, mas eu só vou falar bem. Então, assim, eu para indicar, realmente, se vocês forem a Israel, quando puder, quando der para ir, falem com o André. Eu também fui guiada por ele, assim como a Amanda, em Israel, em outros momentos também da minha vida dentro da comunidade judaica, e para mim, sem igual. Sim, procurem nas redes sociais a Damar Israel, dá para acompanhar o trabalho que ele fez do Quarentur e também as outras informações, todas as informações educativas que tem na plataforma dele. André, para mim você é número 1, você sabe, né? Eu agradeço muito, Amanda e Anita, a oportunidade. E assim, acho que a Anita também me conhece muito bem, sabe que como todo mundo, eu gosto de receber elogios e vou sair aqui lisonjeado e feliz, mas quero dizer que existem de verdade. Acho que Israel tem uma formação de guias muito bons, e eu realmente digo que vale a pena, né, ter um guia, vale a pena. Claro que todo mundo tem que conversar, conhecer antes, saber, mas eu acho que também é importante fazer isso. E eu digo também porque acho que todos nós, guias em Israel, toda a área do turismo, como a gente falou na entrevista, está no momento muita apreensão e vender o peixe de todo mundo. E como você é santista, eu falei vender o peixe. Você viu, Anita? Obrigada, André. Obrigada pela consideração. Muito obrigada, André. E até uma próxima. Beijo a vocês. Toda Aravá. Beijo. Leitra. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxin.